para manter os cristãos na Terra Santa. Nas palavras do Frei Tony Chokri, ecônomo da Custódia da Terra Santa, a importância da coleta da Sexta-feira Santa. O apelo da Igreja aos fiéis de todo o mundo para que apoiem os santuários dos lugares santos e os cristãos na Terra Santa. Pontes entre a Terra Santa e os cristãos de todo o mundo, os frades menores presentes em 70 comissariados em 60 nações são considerados embaixadores da custódia da Terra Santa. Encontro dos Jovens Católicos da Galileia em Haifa. Foi realizado no novo Centro Pastoral de Haifa o Encontro dos Jovens do Patriarcado Latino de Jerusalém, com o evento intitulado Reverse. As peregrinações quaresmais aos lugares da Paixão de Jesus. Esta semana, os frades da Terra Santa celebraram no Santuário da Flagelação e no Santuário de Betânia. Nas palavras de Frei Tony Chokri, ecônomo da Custódia da Terra Santa, a importância da coleta da Sexta-feira Santa, o apelo da Igreja aos fiéis de todo o mundo para que apoiem os santuários nos lugares santos e mantenham os cristãos na Terra Santa. A coleta da Sexta-feira Santa foi instituída pelo magistério da Igreja através do Papa, que precisamente enviou esta exortação a todos os cristãos do mundo para que fossem participantes na Terra Santa. Se não puderem vir fisicamente, que ao menos a sua contribuição possa ajudar a Igreja presente na Terra Santa a cumprir a sua missão. Aiutare la Chiesa presente in Terra Santa per poter svolgere la sua missione. A exortação apostólica nobis em ânimo de Paulo VI ao episcopado, ao clero e aos fiéis de todo o mundo sobre as crescentes necessidades da Igreja na Terra Santa completou 50 anos. Certamente questa colletta è legata direttamente alla custodia di Terra Santa, perché è il prima. Com certeza, essa coleta está diretamente ligada à custódia da Terra Santa, porque é a primeira receita da custódia que lhe permite manter os lugares santos e apoiar os projetos caritativos e sociais que realiza em favor do povo. O magistério sempre esteve próximo e sempre ajudou, também encorajou as pessoas a darem uma mão nesse sentido. Anche incoraggiava la gente a dare la mano in questo senso. Na sexta-feira, 8 de março, foi publicado no Boletim da Sala de Imprensa do Vaticano o apelo para a coleta em favor dos cristãos da Terra Santa, feita por Dom Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais. Sua Eminência Dom Gugerotti pede a todos os bispos que fortaleçam, ou digamos que façam uma divulgação mais ampla para esta coleta. Penso que, nesse momento, precisamos muito dessa ajuda de toda a Igreja, em todo o mundo, de todos os cristãos. A presença cristã na Terra Santa tornou-se ainda menor e as pessoas já não se sentem seguras. Estão preocupadas com seu futuro, com o futuro dos seus filhos, com a forma como tudo irá terminar. É por isso que penso que não temos que identificar culpados. A nossa missão é construir a paz. Ponto final. Queremos a paz para todo o mundo, paz para todas as pessoas que vivem na Terra Santa, paz para todo o território da Terra Santa. Pace per tutto il territorio della Terra Santa. A Custódia da Terra Santa é uma província da Ordem dos Frades Menores que inclui Israel, Palestina, Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Chipre e Rhodes. É muito difícil manter esses lugares nesse período porque a custódia vive de doações e também vive do fluxo de peregrinos à Terra Santa que vêm visitar os lugares santos, celebrar missas, fazer um retiro. E isso, nesse período atual, não está acontecendo. Está extremamente difícil. A
Custódia da Terra Santa cuida da difusão das peregrinações ligadas aos lugares santos, dos quais os frades franciscanos são responsáveis por vontade e mandato da Igreja há mais de 8 séculos. Eles têm a missão de salvaguardar 83 santuários, que vão da Basílica da Anunciação em Nazaré, lugar do anúncio do anjo Gabriel a Maria, ao nascimento de Jesus em Belém, da sua vida pública na Galileia, até aos santuários da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus em Jerusalém. E manter os cristãos na Terra Santa também é essencial. A Terra Santa é um modelo. A Terra Santa é o modelo de vida comum que o Senhor desejou. Na Terra Santa encontramos todas as religiões, as principais, e nelas se manifesta a vontade de Deus de vivermos unidos, de amar os outros e de sermos construtores de paz. Manter os cristãos na Terra Santa também é essencial, porque isso significa construir a paz. Criar uma sociedade que não conheça o terrorismo nem o sofrimento, aberta aos outros e disposta a servir. Por isso, peço a ajuda de todos os cristãos do mundo mais uma vez, ao modelo dos papas, ao modelo dos apóstolos, ao modelo de São Francisco, sobretudo, para ser mais recente, ao modelo de São Francisco, que tem um carisma sem limite, não conhece cores, filiações e religiões. Francisco quer que façamos o bem a todos. Il bene per tutti. Pontes entre a Terra Santa e os cristãos de todo o mundo, os frades menores presentes em 70 comissariados em 60 nações são considerados embaixadores da custódia da Terra Santa. Commissari in tutto il mondo sono appunto conosciuti così come i commissari della custodia di Terra Santa. Os comissários de todo o mundo são bem conhecidos, assim como os comissários e os seus serviços, que são importantíssimos para nós aqui na Custódia da Terra Santa, porque são eles que falam da custódia e dão a conhecer as nossas atividades aqui na Terra Santa. Mas, junto com isso, são eles que animam os grupos de peregrinos a virem aqui para a Terra Santa. São eles que incentivam os cristãos a doar na coleta da Sexta-feira Santa, a fazerem diversos tipos de doação para ajudar os cristãos aqui na Igreja Matriz de Jerusalém. Eles são precisamente os embaixadores da Terra Santa, mas também é importante lembrar que os comissários em diversas partes do mundo, além de serem auxiliados pelos vice-comissários, são também ajudados por muitos leigos na difusão da obra da Terra Santa. Portanto, mesmo esses leigos que se dedicam a esse serviço são também embaixadores da Terra Santa. Por isso temos muita sorte em termos tantas pessoas, tantos embaixadores que falam, que transmitem, que mostram o que fazemos aqui na Terra Santa, qual é a nossa missão. E, de alguma forma, eles também estão diretamente ligados à custódia, participam do nosso serviço aqui na Terra Santa. Cosa facciamo noi qui in Terra Santa? Qual è il nostro servizio? A presença franciscana na Terra Santa remonta a 1217, ano em que foi celebrado o primeiro capítulo geral da Ordem dos Frades Menores na Igreja de Santa Maria dos Anjos, em Assis. São Francisco, com um gesto inspirado, decidiu enviar os seus frades em todas as nações. Diciamo che la presença nossa é de 800 anos. Podemos dizer que a nossa presença é de 800 anos. Então, na prática, depois de cerca de um século, a missão franciscana na Terra Santa tornou-se, por vontade do Papa Clemente VI, a custódia da Terra Santa, ou seja, a custódia dos lugares santos nos foi confiada. Cerca de um século depois, em 1421, no dia 14 de fevereiro, outro Papa, Martinho V, deu à custódia a possibilidade de ter os seus embaixadores em todo o mundo, que são os comissários da Terra Santa. Ambasciatori in giro per il mondo, che sono i commissari di Terra Santa. Em 1421, o Papa Martinho V emitiu a bula Ris Quas Pro Ecclesiasticarum, que se tornou a certidão de nascimento dos comissários da Terra Santa, uma história muito bem documentada no arquivo da custódia e que também foi confirmada pelo Papa Paulo VI, por João Paulo II, Papa Bento XVI e Papa Francisco.
A presença franciscana na Terra Santa, nesses 800 anos, sempre foi marcada por grandes desafios, como este do momento atual. Sì, purtroppo dal 7 ottobre, da quando è scoppiata questa guerra, noi ci siamo visti in una situazione molto difficile. Hoje sim, infelizmente. Desde 7 de outubro, quando esta guerra eclodiu, encontramos-nos numa situação muito difícil, porque as nossas crianças já não podiam ir à escola, os nossos jovens já não podiam sequer trabalhar, porque muitos deles são residentes dos territórios palestinos. Então, para poder vir aqui para Jerusalém, por exemplo, quem vem de Belém precisa de uma autorização, a qual tentamos intermediar. Enquanto isso, nós, frades, continuamos a fazer o que fazemos há 800 anos. Continuamos mantendo a Igreja Católica aqui na Terra Santa, acolhendo os peregrinos e ajudando os cristãos locais. Nesse momento, estamos mais empenhados em apoiar a igreja local, porque, infelizmente, os peregrinos que chegam são muito poucos devido à guerra. Nesse momento, facciamo di più sostenere la Chiesa locale, perché purtroppo i pellegrini che vengono sono veramente pochi, data la situazione. Atualmente, os comissários da Terra Santa estão distribuídos em 60 nações em todo o mundo, num total de 70 comissariados. Foi realizado no sábado 10 de fevereiro, no novo Centro Pastoral de Haifa, o encontro dos jovens do Patriarcado Latino de Jerusalém que vivem na Galileia. O evento, intitulado Reverse, acontece no primeiro ano de vida do recém-criado Grupo Pastoral Juvenil da Diocese Latina. A Pastoral Juvenil é um novo grupo criado informalmente há 2 anos, que se tornou oficial nos últimos 6 meses. Temos nossa missão como membros ativos da Igreja. Basicamente, nosso grupo é para jovens. Trabalhamos para aproximar os jovens da Igreja e também para abrir novos grupos de jovens na mesma Igreja. Para criar grupos em todas as cidades da Galileia, certamente, mas também para tornar esses grupos ativos. Queremos que eles louvem, orem, trabalhem com o Senhor todos os dias. Para ser honesta, existem muitos desafios internos e externos. Acho que o maior deles é encontrar os jovens. Justamente porque eles, neste momento, não estão nas igrejas, precisamos ser criativos. Temos que usar as nossas redes sociais, temos que ir às ruas, conversar com eles, fazer com que entendam que estar com o Senhor é a coisa mais linda que existe. Letting the youth understand what this is, letting the youth understand that being close to God can actually be really fun, can be great. Last Sunday, with His Beatitude Sayyidina Pier Battista, the Latin Patriarchate announced and No domingo passado, juntamente com sua beatitude, o Patriarca Pier Battista, inauguramos esta nova casa. O que tentamos fazer aqui é criar um bom ambiente para todos os cristãos, para que possam ter aqui um lar, um verdadeiro lar. Uma atmosfera positiva em que se sintam à vontade para conversar e debater questões que lhes suscitam muitas interrogações. Um dos maiores desafios é encontrar os jovens. Antes de mais nada, saber e compreender onde encontrá-los. Existem muitos lugares onde eles podem passar o tempo. Por isso é importante que tenhamos boas relações com todas as paróquias, com os párocos e as religiosas, para convidá-los a vir aqui. O segundo grande desafio é que, infelizmente, os jovens, muitos deles, antes, durante e depois da guerra, pensam em deixar o país. Isto é absolutamente contra a nossa forma de pensar e destrói os nossos sonhos, porque somos as raízes desta terra. This is against our thoughts and our dream, because we are the roots of this land. O encontro abordou um tema delicado como o das relações afetivas. Muitos desafios envolvem a comunidade cristã da Galileia, mas o mais importante continua a ser a Igreja, sacramento de salvação para as pessoas de todas as idades. Essa é a missão da Pastoral Juvenil. A experiência de uma busca por Cristo que se torna um sentir-se encontrado por Ele, amado, perdoado por Ele e enviado a fazer o mesmo aos outros. À medida que a Páscoa se aproxima, as peregrinações guiadas pela Palavra de Deus aos santuários da Paixão intensificam-se. Uma forma de revivermos os últimos acontecimentos da vida de Cristo e a determinação com que ele se aproxima do ápice da entrega da própria vida pelos seus amigos.
A solene celebração eucarística foi realizada quarta-feira, 13 de março, no Santuário da Flagelação, presidida por Frei Giuseppe Gaffurini, guardião do convento. Neste lugar santo, vemos retratado nos vitrais o momento em que Pilatos lava as mãos e ordena que Jesus seja açoitado, libertando Barrabás. Frei Paulo Messina meditou, inspirando-se no trecho evangélico sobre o paradoxo do sofrimento dos justos, também vivido por Cristo. O sofrimento silencioso de Jesus coloca-nos frente a frente com essa pergunta muito complexa. Por que sofre o justo? Jesus acolhe o sofrimento infligido por outros homens num silêncio que preenche toda a história. João descreve-o como totalmente abandonado, à mercê das decisões dos outros, primeiro de Pilatos e depois da multidão, e finalmente dos soldados. À condenação da flagelação, imposta por Pilatos, acrescenta-se a zombaria dos soldados, a coroa de espinhos, o manto e ainda mais bofetadas e violência gratuita sobre um homem já machucado e sofrendo. E ele não diz nada, nem mesmo uma palavra. Ele não oferece resistência porque abriu os ouvidos a Deus. Jesus vive a experiência do servo que tem uma relação diária com Deus, uma familiaridade que cada cristão é convidado a cultivar diariamente para enfrentar os flagelos da vida que se manifestam de muitas formas. É o silêncio que nos revela o caminho para sermos como Jesus, chamados a partilhar como herança o seu ser filhos, não porque estejamos livres de todo sofrimento, de todo mal, de toda tentação, mas porque participamos do seu sofrimento. O silêncio de quem está abandonado é o de quem teve a coragem de confiar e confiar-se ao Pai no seu sofrimento. Abandonado pelos homens, mas não por Deus, porque é seu filho. Com uma reflexão crescente que parte do silêncio como luz que ilumina o nosso caminho quaresmal, as peregrinações quaresmais chegaram ao Santuário de Betânia na manhã de quinta-feira, 14 de março. A Santa Missa foi presidida por Frei Michel Muindo e concelebrada pelos frades da Custódia, na presença de diversas comunidades religiosas. Na casa dos amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, Frei Paulo Messina falou de um silêncio ainda mais duro e perturbador: a morte. Um tema que aflige todos os seres humanos e que foi levantado pelas leituras bíblicas em que os episódios terminam com final feliz. Ao ouvir as passagens bíblicas sobre o filho da Sunamita, narrada no livro de Reis, e sobre a morte de Lázaro, encontra-se a esperança. Dicevo all'inizio che le letture di oggi sembrano quasi ingannarci. No início, as leituras de hoje quase parecem nos enganar, porque são duas histórias angustiantes, tristes, mas têm um final feliz: o retorno à vida dos mortos, como João o chama. Mas, na realidade, mostram-nos que, para além do silêncio na casa da Sunamita, para além do silêncio dentro do túmulo de Lázaro, para além do silêncio da morte, há uma voz que nos fala de vida, que nos dá esperança, que anuncia a vida eterna. Passando por esse silêncio, como Eliseu, como Jesus, como aquele menino e o próprio Lázaro, ouviremos essa voz e retornaremos à vida em toda a sua plenitude. Lázaro, sentiremo quella voce e ritorneremo alla vita in tutta la sua pienezza. Alimentados pela palavra e pelo pão da vida eterna e também pela acolhida do guardião do santuário de Betânia, Frei Eleazar Vronsky, a peregrinação continuou. Uma parada em frente ao túmulo de Lázaro para ouvir o evangelho de João sobre a ressurreição de Lázaro e depois subindo ao Monte das Oliveiras, à Edícula da Ascensão e, por fim, em procissão, à Igreja do Pai Nosso, local onde Jesus ensinou seus discípulos a orar. Abra-se a um gesto de solidariedade
e apoia a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.